Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim, você ajuda o nosso canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. A velha casa na colina não tinha nome, ao menos não que a memória recente dos moradores da cidadezinha conseguisse resgatar. Para nós, moleques que crescíamos no tédio poeirento do interior, ela era simplesmente a Assombrada. Um desafio silencioso, um convite ao medo que a juventude adora aceitar. E eu, com meus 17 anos e uma coragem fabricada, decidi que era minha vez de atender ao chamado. A aposta era simples: passar uma noite inteira lá dentro, do crepúsculo ao amanhecer, com apenas uma lanterna, um cantil de água e o coração na boca. Meus amigos, figuras sombrias e risonhas sob a luz moribunda do fim de tarde, me deixaram no portão de ferro enferrujado. O rangido que ele emitiu ao ser forçado a abrir foi o primeiro de muitos sons que fariam minha espinha gelar naquela noite. A fachada da casa, com suas janelas vazias como órbitas de um crânio, parecia me observar. A madeira dos degraus da varanda protestou sob meus pés, um gemido longo e arrastado que ecoou na quietude pesada do lugar. Por dentro, o cheiro de mofo e de tempo estagnado era quase sufocante. O facho da minha lanterna cortava a escuridão, revelando móveis cobertos por lençóis brancos, fantasmagóricos em sua imobilidade. As primeiras horas foram exercício de autocontrole. Cada estalo da madeira envelhecida, cada assobio do vento nas frestas das janelas era um teste para os meus nervos. Sentei-me no chão da sala principal, a poeira dançando no feixe de luz, e tentei me convencer de que era tudo fruto da minha imaginação. Foi então que ouvi o primeiro som que não pertencia à sinfonia da decrepitude. Um arrastar suave vindo do andar de cima. Parecia o som de pés descalços em um assoalho de madeira. Prendi a respiração, o coração martelando contra as costelas. O som parou. Silêncio. Um silêncio que parecia mais pesado, mais carregado do que antes. Levantei-me, a adrenalina transformando medo em uma espécie de curiosidade mórbida. A escada rangia a cada passo meu, como se lamentasse a minha presença. No corredor do segundo andar, portas se alinhavam como sentinelas silenciosas. O arrastar recomeçou, desta vez mais próximo, vindo de trás de uma porta entreaberta no final do corredor. A luz da minha lanterna tremeu em minhas mãos quando eu me aproximei. Empurrei a porta, o coração aos saltos. O quarto estava vazio, exceto por uma cadeira de balanço antiga que se movia lentamente, para frente e para trás, como se alguém acabasse de se levantar. O movimento era rítmico, constante, e o rangido da madeira era um som hipnótico e aterrorizante. Recuei, o suor frio escorrendo pela minha testa. Foi então que a porta do quarto bateu com uma violência que fez a casa inteira tremer. O som foi ensurdecedor, um trovão num céu sem nuvens. Corri escada abaixo, o pânico tomando conta de mim. Na sala, os lençóis que cobriam os móveis haviam sido arrancados, revelando a mobília empoeirada, e em cada superfície, uma fina camada de poeira havia sido perturbada por algo que eu não conseguia compreender. Em uma mesa de centro, em meio à poeira, havia a marca de uma mão, pequena, infantil. O ar ficou gelado, uma friagem que penetrava até os ossos. Um sussurro, quase inaudível, cortou o silêncio. Uma voz de criança, que parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo, dizia: "Brinca comigo." Não esperei por um segundo convite. Disparei em direção à porta da frente, o grito prevo na garganta. A porta que antes eu havia deixado entreaberta estava agora escancarada, um convite para minha fuga. Não olhei para trás. Corri pela noite, o som da cadeira de balanço e o sussurro infantil ecoando em minha mente. Nunca mais voltei àquela casa.
Meus amigos zombaram da minha história, disseram que eu havia inventado tudo para não admitir o medo. Mas eu sei o que vi, o que eu vi. Eu sei da friagem que não era do vento e dos sons que não eram da casa se assentando. E até hoje, quando o silêncio da noite se aprofunda, eu ainda consigo ouvir o arrastar de pés descalços e um sussurro distante que me convida para brincar. A poeira daquela casa assentou em minha alma. E o medo? O medo se tornou uma sombra que me acompanha desde então. A velha mansão dos Alencar pairava no topo da colina como esqueleto sombrio contra o céu sempre nublado. Era a herança que minha avó, com o suspiro carregado de pesar, havia me deixado. Todos na família evitavam o lugar, sussurrando histórias de tragédias e de um mal que nunca havia realmente partido. Curioso e, confesso, precisando desesperadamente do dinheiro da venda da propriedade, decidi passar alguns dias lá para avaliar o estado da casa. A estrada de acesso era ladeada por árvores retorcidas, seus galhos esqueléticos parecendo agarrar o carro a cada curva. Ao cruzar os portões enferrujados, uma sensação de opressão me envolveu, um peso invisível sobre os ombros. A casa era ainda mais imponente e decadente de perto. As janelas empoeiradas refletiam um céu cor de chumbo e o silêncio era tão profundo que zumbia nos meus ouvidos. A primeira noite transcorreu sem incidentes. Apenas os rangidos familiares de uma casa antiga e o farfalhar do vento nas venezianas quebradas. Mas na segunda noite, o silêncio foi quebrado por um som distinto. O leve dedilhar de um piano. Vinha do salão principal, onde um velho piano de cauda jazia coberto por um lençol branco. Desci as escadas hesitante, a lanterna tremendo na minha mão. A porta do salão estava entreaberta e o som, embora fraco, era inconfundível. Ao empurrar a porta, o dedilhar cessou abruptamente. O salão estava mergulhado na escuridão, o lençol sobre o piano intacto, vazio. Tentei racionalizar. O vento, a madeira se expandindo, mas o som era tão melancólico, tão cheio de uma tristeza palpável. Voltei para meu quarto, a mente agitada. Na terceira noite, os eventos se intensificaram. Por volta da meia-noite, fui acordado por um choro suave, quase um lamento, vindo de algum lugar dentro da casa. Desta vez não hesitei. Segui o som que me levou a um antigo quarto de bebê no segundo andar. O quarto era frio, apesar da noite relativamente amena. Uma cadeira de balanço no canto movia-se lentamente, como se embalasse um bebê invisível. O choro cessou assim que entrei, mas a sensação de uma presença, de uma dor antiga impregnada nas paredes, era avassaladora. De repente, um frio intenso tomou conta do quarto. As janelas bateram, mesmo sem vento, e então, no espelho empoeirado da penteadeira, uma palavra surgiu, escrita como se um dedo invisível tivesse arrastado a poeira. Vá! O medo me paralisou por um instante, mas a clareza da mensagem foi inegável. Peguei minhas coisas o mais rápido que pude, sem me importar com a desordem. Saí daquela casa antes do amanhecer, a sensação de estar sendo observado queimando na minha nuca. Nunca mais voltei à mansão dos Alencar. A vendi por um preço irrisório para um comprador misterioso que não fez perguntas. E até hoje, às vezes, no silêncio da noite, ainda me parece ouvir o dedilhar distante de um piano e o eco de um choro de criança, lembrando-me da herança amaldiçoada e dos ecos sombrios que habitavam aquela casa na colina.
Na periferia de São Caetano, pairava, imponente e decrépita, a antiga fábrica de tecidos Santa Helena. Abandonada há décadas, sua estrutura de tijolos vermelhos desbotados e janelas quebradas era um monumento ao tempo parado. E, para nós, um playground proibido e cheio de mistério. Éramos um grupo de amigos adolescentes, ávidos por adrenalina e pelas lendas sombrias que circulavam sobre o local. Acreditava-se que acidentes terríveis haviam ocorrido ali e que as almas penadas dos operários ainda vagavam entre as máquinas enferrujadas. Em uma noite fria de sábado, munidos de lanternas e uma dose excessiva de bravata, pulamos um muro corroído e adentramos o pátio tomado pelo mato alto. O silêncio era abafador, quebrado apenas pelo crocitar distante de algum corvo. Ao entrarmos no galpão principal, o cheiro de mofo e óleo velho nos atingiu como uma onda. A luz hesitante das nossas lanternas revelava um labirinto de máquinas gigantescas, teares enferrujados e carretéis de linha empoeirados, fantasmas de uma produção outrora vibrante. Exploramos os diferentes setores. A cada passo, um novo rangido metálico ou um estalar da madeira carcomida nos fazia sobressaltar. No setor de tinturaria, o ar era ainda mais pesado, impregnado por um odor químico persistente. Foi ali que ouvimos o primeiro som que não podíamos atribuir à nossa imaginação. Um murmúrio baixo, quase um sussurro, vindo do fundo do galpão. Paramos, as lanternas apontadas para a escuridão. O murmúrio cessou. Nos entreolhamos, um misto de excitação e apreensão nos rostos. Decidimos seguir em frente, a curiosidade vencendo o medo inicial. Ao nos aproximarmos de um canto mais escuro, o murmúrio retornou, desta vez um pouco mais alto, parecendo palavras indistintas. De repente, um barulho metálico forte ecoou, como se algo pesado tivesse caído. Corremos na direção do som, mas não encontramos nada além de pedaços de telhado que haviam desabado há muito tempo. A atmosfera começou a se tornar palpavelmente mais tensa. Uma sensação de estarmos sendo observados se instalou entre nós. Pequenos ruídos aqui e ali, sombras fugazes capturadas pelo canto do olho, alimentavam nossa crescente inquietude. No antigo escritório da gerência, encontramos documentos empoeirados e fotografias amareladas de operários com expressões sérias. Em uma das fotos, um homem com um olhar particularmente sombrio parecia nos fitar através do tempo. Foi então que aconteceu. Estávamos reunidos no centro do galpão principal, quando um ruído arrastado começou a ecoar, vindo do andar superior, um mezanino de madeira que dava para o galpão. Era um som lento e pesado, como se algo estivesse sendo arrastado pelo chão. Apontamos nossas lanternas para cima, mas a escuridão engolia a luz. O ruído se intensificou, acompanhado agora por passos hesitantes. Conseguimos distinguir uma sombra vultosa movendo-se na penumbra do mezanino. O pânico se instalou. Não havia mais bravata, apenas o instinto de sobrevivência gritando em nossas mentes. Sem trocar palavras, começamos a correr em direção à saída. O som arrastado e os passos ecoando atrás de nós, cada vez mais próximos. Ao atravessarmos o pátio correndo, olhei para trás por um breve instante e vi, em uma das janelas do andar superior, uma silhueta escura nos observando. Não consegui distinguir detalhes, mas a sensação de uma presença fria e malevolente me paralisou por uma fração de segundo. Saltamos o muro em um atropelo, sem olhar para trás.
Corremos pelas ruas escuras de São Caetano, o fôlego cortado e o coração disparado. Nunca mais voltamos à velha fábrica de tecidos Santa Helena. As máquinas enferrujadas e os fantasmas daquele lugar ficaram para trás, mas o ruído arrastado e a sombra na janela permaneceram gravados em nossas memórias, um lembrete sombrio da noite em que o playground proibido revelou sua verdadeira e aterradora natureza. Uma vez, quando eu era adolescente, meu grupo de amigos e eu decidimos fazer algo bobo e divertido: entrar em uma casa abandonada no fim da nossa rua. Todos na vizinhança falavam sobre ela. Dizia-se que uma família inteira havia sumido lá e a casa estava intocada desde então. A fachada era impressionante, com janelas quebradas, vinhas cobrindo as paredes e um jardim que parecia ter sido engolido pela floresta. Subimos a varanda rangente e a porta da frente, que estava semi-aberta, parecia nos convidar. Empurramos a porta e entramos. Um cheiro forte de mofo, poeira e algo que eu só consigo descrever como tempo invadiu nossas narinas. A princípio, era apenas uma aventura. Nós ríamos, fazíamos piadas e tirávamos fotos com nossos celulares. A casa estava cheia de objetos antigos, móveis empoeirados, louças quebradas na cozinha e até mesmo um piano no canto da sala de estar, coberto por um lençol branco. Parecia que a família havia saído um dia e nunca mais voltado. Mas, à medida que nos aprofundávamos na casa, o clima mudou. A luz do sol que entrava pelas janelas quebradas parecia não iluminar o suficiente, deixando os cantos na escuridão. O silêncio era tão absoluto que eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo forte no peito. Foi quando a gente ouviu. Era um som sutil, como se alguém estivesse arrastando algo no chão do andar de cima. Nós nos entreolhamos, os sorrisos em nossos rostos sumindo. "Deve ser o vento", um dos meus amigos sussurrou, mas não havia vento. O som parou, e por um momento pensamos que era coisa da nossa cabeça. Foi então que começou o som mais claro e distinto de um piano tocando, mas não era uma melodia, pareciam notas isoladas sendo pressionadas ao acaso, devagar e sem ritmo. Ninguém de nós ousou dizer uma palavra. Congelamos no lugar escutando o som que vinha da sala onde o piano estava, coberto por um lençol branco. Nós nos viramos em direção à sala e vimos o lençol sobre o piano subir de um jeito estranho, como se alguém estivesse sentado lá embaixo. O lençol subia e descia levemente, acompanhando as notas lentas e aleatórias que nós continuávamos a ouvir. O terror nos consumiu. Não houve gritos nem conversas, apenas o pânico nos impulsionando a sair de lá. Corremos para a porta da frente, tropeçando nos nossos próprios pés no desespero de fugir. Nós não olhamos para trás. O som do piano parecia ficar mais alto enquanto fugíamos, nos perseguindo até a rua. Nós saímos da casa ofegantes e cheios de adrenalina, e nunca mais pisamos lá. A casa foi demolida alguns anos depois, mas a memória daquele dia ainda me dá arrepios. Não sei o que foi que aconteceu, mas eu sei que não foi o vento. Havia algo, ou alguém, naquela casa, e nós o perturbamos. Quando era criança, minha família se mudou para uma pequena cidade no interior, para uma casa que era antiga, mas bem conservada. Na época, meus pais me disseram que era o lugar perfeito para crescer,
mas eles não sabiam o que viria a acontecer. Eu sempre tive o hábito de explorar, e o porão da nossa nova casa era o meu lugar favorito. Era um espaço úmido, escuro e com cheiro de terra. O que mais me fascinava era uma porta trancada no fundo do porão. Era uma porta de madeira maciça, com uma fechadura enferrujada. Meus pais me disseram que não sabiam o que tinha lá dentro, pois o proprietário anterior havia perdido a chave. Durante dias, tentei de tudo para abrir aquela porta. Tentei arrombar, usei chaves de fenda, mas nada funcionava. Um dia, eu estava brincando perto da porta e, por curiosidade, encostei-me o ouvido na madeira. De repente, ouvi um som. Era um murmúrio baixo, como se alguém estivesse sussurrando do outro lado. Assustado, chamei meu pai, mas quando ele chegou, o som havia parado. Ele me disse que provavelmente era apenas o vento ou a minha imaginação. Mas os murmúrios não pararam. Eles voltavam sempre que eu estava sozinho no porão e pareciam estar chamando meu nome. A princípio, eu os ignorava, mas com o tempo, o murmúrio se transformou em uma voz. Era uma voz de criança que parecia estar pedindo ajuda. A voz me pedia para abrir a porta, prometendo que eu não me arrependeria. Uma noite, enquanto meus pais dormiam, eu desci para o porão, determinado a abrir a porta. Eu levei uma lanterna e, com uma chave de fenda que meu pai usava, comecei a forçar a fechadura. O metal velho rangeu e, finalmente, a porta se abriu. A luz da minha lanterna revelou um quarto pequeno e vazio, com uma única boneca de pano no centro do chão. A boneca estava sentada, com a cabeça pendurada para o lado, e um único olho de botão parecia me encarar. De repente, a voz de criança que eu ouvia no porão começou a soar no quarto. A voz não estava pedindo ajuda, estava rindo. Eu saí correndo de lá. Corri para o meu quarto e me escondi debaixo das cobertas. Na manhã seguinte, meus pais encontraram a porta do porão aberta e a boneca de pano sumida. Eles nunca souberam o que aconteceu. Não sei o que eu vi, mas sei que nunca mais voltei a abrir aquela porta.